Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Mariane, sou professora aqui da Escola Técnica Geração. Hoje a gente vai ter uma aula bem importante, a gente vai falar bem rapidamente sobre o vírus que está aí mudando a nossa realidade, né? Mudando o nosso mundo, que é o popular coronavírus. E a gente vai falar um pouquinho sobre a manifestação dele no nosso organismo. Como é que acontece a contaminação e como que ele age depois que ele entrou lá dentro do nosso corpo. Tá bom? E quem sou eu para te ensinar? Eu sou professora de anatomia aqui da escola, dou aula nos cursos da saúde, anatomia e fisiologia humana. Então, mesmo que você não seja da saúde, você vai compreender essa aula porque ela está bem fácil para que todo mundo possa acompanhar esse conteúdo, tá bom? Eu vou espelhar o slide para a gente começar. Vamos lá. Bom, gente, o que a gente tem que entender primeiro? O objetivo da aula, a gravidade dessa doença, como que ela vai se instalando e como que o vírus se manifesta dentro do nosso corpo. Então, esse é o grande objetivo da nossa aula, que está super fácil, está super didática, para que todo mundo possa compreender, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, mesmo quem nunca estudou anatomia na vida, para quem já teve aula comigo ou com outro professor aqui da escola e já teve contato com anatomia, vai ficar bem fácil, porque são nomes bem comuns, né, que a gente já teve bastante contato, mas você que nunca viu não tem problema, você vai entender. Você tem que compreender que o seu sistema respiratório ele tem uma função bem importante, que é conduzir o ar para que haja troca gasosa aqui no fundo, aqui dentro dos meus pulmões. Mas vamos entender o que é isso. A gente tem vias aéreas, ou seja, começa lá no nariz, acompanha a minha setinha, a gente inspira esse ar que está ali no ambiente, o oxigênio, eu vou pegar o oxigênio que está presente no ar e vou mandar aqui para dentro das minhas vias aéreas que vão conduzir esse ar. Então, passa pelo nariz, passa pela cavidade nasal, vai passar pela faringe, depois pela laringe, e esse ar ele vai continuar descendo para as vias mais inferiores, que é traqueia, depois vai seguir pelos brônquios, depois vai seguir pelos bronquíolos e pelos alvéolos, que é a última porção do meu sistema respiratório. Lembra que eu falei que o grande objetivo é que haja troca gasosa? Então, gente, é lá nos alvéolos, aqui, ó, nessa porção aqui, nessa extremidade que tá lá no pulmão, guardadinho, escondidinho, bem protegido pelos pulmões, que há a troca gasosa. Os alvéolos, eles são saquinhos, tá vendo? Eles cheios de saquinhos que ficam vazios. Por que eles ficam vazios? Porque eles vão receber o ar que está vindo lá do ambiente, que a gente mandou pelas minhas vias aéreas, superiores e inferiores. Ele vai pegar esse ar, oxigênio, e vai mandar para dentro da corrente sanguínea. Ou seja, tá vendo que tá cheio de capilares sanguíneos aqui em volta dos alvéolos? Aqui acontece o processo de difusão. Ou seja, o meu oxigênio ele entra para os alvéolos, né? Dos alvéolos para a corrente sanguínea, porque o meu corpo ele tem que receber O2, ele tem que receber oxigênio. O que vai acontecer se o meu sangue não tiver oxigênio? O meu coração não recebe sangue oxigenado, o meu cérebro não vai receber, os meus órgãos vitais não vão receber e, consequentemente, a gente vai ter comprometimento por isso, porque a gente sabe que a gente precisa de O2 no corpo para sobreviver. Tá? Então, nesse processo aqui, quando o meu O2 ele entra aqui nos alvéolos, que veio lá do ambiente, vai acontecer essa troca gasosa. O O2 ele entra para a corrente sanguínea, lá dentro dos alvéolos, porque está cheio de capilares aqui, entra O2 e o meu corpo, naturalmente, ele produz CO2. Então, eu tô cheio de CO2 aqui dentro. Então, eu tenho que eliminar esse CO2 porque esse dióxido de carbono, ele é tóxico para as minhas células. Então, ele tem que ser eliminado. Então, o processo de troca gasosa é isso. Entra O2 e sai CO2. Isso acontece aqui nos meus alvéolos, tá? Então, por isso que é super importante a gente entender essa estrutura aqui, que é a última porção do sistema respiratório, que é onde acontece a troca gasosa. E aí a gente já entendeu o que acontece se essa troca gasosa ela está prejudicada. Se ela não está acontecendo de forma eficiente, o meu corpo vai ficar deficiente de O2 e vai começar a acumular CO2, que também é um grande problema. Tá bom? Vamos dar continuidade. Agora que a gente viu, relembrou para alguns e viu ali as nossas vias aéreas respiratórias bem superficialmente, a gente consegue entender que a transmissão desse vírus é pelo ar, né? É por vias aéreas e contato íntimo.
não é à toa que a gente agora tem uso obrigatório de máscaras e quem puder sempre também usar luvas, né? Que a gente também está sempre se contaminando através das nossas mãozinhas. Só um caso bem rápido, fui na farmácia esses dias e lá na farmácia o balconista estava bem distante, colocou o balcão na frente, fui pagar, dar o meu cartão de crédito. Ele falou, não, pode, você mesmo insere. A maquininha estava toda envolvida por aquele plástico filme, ou seja, eu não tive contato com a máquina, ele não teve contato com o meu cartão de crédito, eu mesmo inseri, eu mesmo digitei e fui embora sem entrar em contato diretamente com ele. Então, eu fiquei refletindo sobre isso, pensando por que nem sempre foi assim, né? Por que a gente tem tanto contato íntimo com as pessoas? Eu sei que a gente gosta de abraçar, de beijar, é estranho a gente chegar perto de uma pessoa conhecida e não dar um abraço, é meio frio, é meio distante, porém, nesse momento é super necessário, porque a transmissão ela acontece via aérea e íntima. Tá? Então, através de gotículas, os vírus adoram se espalhar. Coloquei essa figura bem ilustrativa, né, do espirro, né, esse espirro, ele tá ali, se essa pessoa tiver contaminada, mesmo se ela tiver assintomática, né, se ela não tiver sintomas, ela tá ali com alto índice de transmissão. Então, quem receber alguma dessas gotículas que estiver infectada, ela vai receber o vírus, tá? Então, através do espirro, através da tosse, né, principalmente onde tem secreção, então se você espirrou na mão, se você espirrou no ar, se você entrar em contato com esse vírus, você vai se contaminar. Ó, olha o vírus aqui no ar e ele entra nas suas vias aéreas, que eu já mostrei para vocês, tá? A mesma coisa acontece no aperto de mão, abraço ou beijo e o contato com superfícies contaminadas, né? O vírus, ele consegue se manter vivo dependendo da superfície, dependendo da temperatura, ele consegue sobreviver de 16 horas a 9 dias. Então é bastante tempo, por isso que a gente usa medidas preventivas exatamente para evitar, porque a gente não tem um microscópio no olho, seria ideal para a gente ver onde é que tem vírus que a gente não ia encostar a mão. Né? Infelizmente, a gente não consegue ter essa visão mutante, ninja, então a gente age com medidas preventivas, tá bom? Então, como eu falei para vocês, ele tem um alto índice de sobrevivência, ele consegue aí sobreviver 16 horas a 9 dias, dependendo da superfície e da temperatura do ambiente, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado com as telas de celulares, né? A gente está muito conectado, a gente está fazendo tudo pelo celular, pelo tablet, pelo notebook, pelo computador. Então, tá sempre limpando. Tem produtos específicos, álcool 70, para limpar essas telas, porque ele sobrevive aqui, tá bom? Elevadores, evitar de colocar o dedinho, coloca o cotovelo, superfícies como maçanetas, corrimão de escada, evitar de encostar. Eu sei que é hábito, várias vezes eu vou colocar a mão e eu lembro, então é mesmo mudar a nossa consciência, mudar o nosso hábito, tá? Ônibus, é um alto índice de contaminação, primeiro que tem aqui o levanta-sovaco, né, que aqui a gente fica descansando a mãozinha, e aqui todo mundo encosta a mão, então se tem um contaminado vai passar para todo mundo, e principalmente agora entrando no inverno, né, tudo fechado, então por isso que o transporte público ele está sendo aí segurado, né, para evitar que agora haja um pico de contaminação. Carros também, fiquem atentos, a gente está esquecendo dos carros ali de desinfectar aquele local, passar um álcool 70 onde você abre, onde você fecha, onde você entra em contato, principalmente se entra pessoas no seu carro, tá bom? Bom, sabendo disso tudo, a gente continua então falando de medidas preventivas. Prevenção é o melhor caminho, principalmente que é um vírus que está sendo novidade aí, né, para todo mundo, então a gente tem que sempre trabalhar com prevenção. Lavagem das mãos, eu acho que está claro para todo mundo. Higienização com álcool 70 e uso de álcool também nas mãos e superfícies, tá? Não esquecer disso. E lembrando que ele tem alto índice de sobrevivência. Vamos lá. Então, vamos pensar que a gente se contaminou com esse vírus, né? Você inalou, você ingeriu esse vírus e ele foi parar lá nas suas vias aéreas que a gente viu, que eu mostrei para vocês. Nariz, aqui na cavidade nasal, aqui na porção da faringe. O vírus, gente, o primeiro contato dele é aqui, ó. Ele adora essas vias aéreas mais superiores. E aqui ele fica atacando as suas células de revestimento dessa região.
Ó, aqui na cavidade nasal, região faringe e laringe, é cheio de células de revestimento. Então, o vírus, quando ele entra em contato aqui, ele já gera o quê? Alguns primeiros sintomas, porque as nossas vias aéreas mais superiores. Então, o primeiro contato do vírus com o seu organismo, tá? Então, o que vai acontecer quando há contaminação? Os seus primeiros sintomas, se houverem, vão ser o quê? Dor de garganta, tosse seca, nariz entupido e às vezes você pode perder o olfato, tá? Por quê? Porque o primeiro contato dele vai ser aqui, ele fica instalado aqui e ali ele fica gerando lesões nessas células de revestimento e o seu corpo vai tentar defender contra esse vírus. Qualquer micro-organismo externo, o seu sistema imunológico, ele vai tentar defender. E aí ele gera sinais inflamatórios. Então, essa aqui são as primeiras respostas que o seu organismo vai dar caso você apresente sintomas, que algumas pessoas é assintomático, porque o vírus não consegue vencer o seu sistema imunológico, tá? É um vírus que ele não vai conseguir se você está super bem, super forte, você acaba destruindo esse vírus antes que ele agrida o seu sistema respiratório, tá? Mas se acontecer que você tenha esses sintomas, vão ser esses primeiros, tá? Então, o primeiro caso acontece como se fosse uma gripe mesmo, você tem ataque nas vias aéreas superiores, nariz e garganta, popularmente dito. Tudo bem até aqui? Bom, gente, e aí o vírus ele pode continuar atacando, né? Então aqui são as vias aéreas mais inferiores, que vai continuar aqui laringe, traqueia, ó, essa é a traqueia que vai se ramificar em brônquios. Aqui a gente tem as outras terminações dos brônquios. Aqui as ramificações menores dos brônquios vão ser os bronquíolos. E aqui na última porção dos bronquíolos que eu falei para vocês, que estão aqui no finalzinho do pulmão, vão ser os alvéolos, que são aqueles saquinhos que eu já mostrei para vocês. Então, aqui dentro, o ar tem que chegar. Bom, continuando. Se o vírus ele pode continuar atacando, obviamente eu vou começar a ter mais sinais e sintomas, né? Então, o vírus ele vai, se ele não morreu aqui em cima, se ele não parou lá nos primeiros sintomas, ele pode continuar atacando, aí ele desce traqueia e ele pode descer aqui e se instalar nos pulmões. Então, aí que vem o problema, né? Porque vai gerar um processo inflamatório dentro dos pulmões. Então, tudo vai depender de onde que o vírus está instalado. Se ele está instalado aqui dentro dos alvéolos, que é a última porção lá do sistema respiratório, os sintomas são mais graves porque o seu próprio corpo vai gerar um processo inflamatório e esse processo inflamatório vai impedir, deixa eu mostrar aqui para vocês, vai impedir com que esses alvéolos aqui, ó, que são as bolinhas, os sacos que eu mostrei para vocês, gere a troca gasosa. Então, esse é o grande problema da história, tá, gente? A gente tem 500, em média, 500 milhões de alvéolos no nosso corpo, é muito alvéolo. Porém, dependendo do estrago que esse vírus vai fazer, o que vai acontecer no seu organismo? O seu próprio corpo aumenta a quantidade de líquido, né? Você gera secreção, é uma defesa do seu próprio organismo. E esse líquido, ele faz o quê? Ele entra aqui nos sacos alveolares. Ou seja, eu não falei que o saco ele tem que ficar vazio, porque tem que passar O2 e sair CO2 daqui? Agora, vamos pensar que está cheio de líquido dentro dos alvéolos. O que vai acontecer? Será que vai passar O2 e sair CO2? Como se está cheio de líquido? Então, esse é o grande problema quando o vírus ele se instala aqui dentro do pulmão. Porque os sacos alveolares se enchem de líquido, se enchem de secreção. Então, não entra oxigênio para dentro do meu sangue, ou seja, na minha corrente sanguínea não tem sangue oxigenado. E aí você se questiona, como é que você fica sem oxigênio? Não dá. Bom, gente, para a gente entender, o seu corpo sempre vai gerar um processo inflamatório, sempre que você tem invasão de um corpo estranho, quando você corta, quando você machuca, o seu corpo sempre vai se defender. Então, esse SI aqui, ó, é sistema imunológico que eu coloquei para vocês. O que ele faz quando o vírus ele ataca lá os meus pulmões? Ele está lá dentro dos pulmões agora, ele deixa de ir para as vias superiores e vai para as vias mais inferiores. A sua temperatura vai aumentar, que é uma defesa do seu organismo. Você vai gerar o quê? Mais células de defesa para aquela região, aumentando o líquido presente naquela região aqui.
Só que o seu pulmão, gente, ele é exclusivamente feito para receber ar. Não pode ter água dentro dos pulmões, tá? Então, o que acontece quando esse líquido, que é uma defesa do seu organismo, ele aumenta? O seu pulmão, entre aspas, fica encharcado, ele fica cheio de água. E o seu pulmão não sabe lidar com isso. Ele só sabe lidar com a presença de ar. Ele foi preparado para isso, tá? Então, o seu processo de respiração, ou seja, troca gasosa, ele fica prejudicado, tá bom? Deu para entender até aqui? Espero que vocês estejam acompanhando. Aqui, então, acho que deu para compreender que lá nos alvéolos eu vou ter aumento de líquido dentro dos sacos. Isso é totalmente proibido acontecer. Ó, tá vendo? Os saquinhos têm que ficar vazios, porque tem que haver troca gasosa. E aqui essa imagem, ó. Então, o que vai acontecer? E a gente acaba fazendo uma pneumonia. O que é pneumonia? Presença de líquido, de secreção dentro desses sacos. Então, olha a grande complicação que o vírus está gerando. Se o vírus se instalou nas vias aéreas inferiores, lá nos sacos alveolares, o que acontece? Aumenta a quantidade de líquido dentro dos sacos. Aqui não há troca gasosa. Então, todo o funcionamento do meu organismo fica comprometido, porque está faltando sangue rico em oxigênio, tá? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, esses dados, quando a pessoa ela faz uma pneumonia, quer dizer que é 20% das pessoas que foram infectadas com esse vírus. Tá? Então, numa população de 100%, 20% vai sofrer essa complicação. E dentre esses 20%, os estudos já mostram que são pessoas que têm uma doença já pré-estabelecida, né? Já tem um enfisema pulmonar, já tem uma bronquite, ou é fumante. Então, esse comprometimento está sendo associado ao grupo de risco, né? Então, a pessoa mais idosa, gestantes, crianças abaixo de 2 anos, até 2 anos, né? Então, esse 20% é um número alto, porém, ainda a gente tem um pouco de controle, sabendo que tem relação com o grupo de risco. Mas a gente está vendo também que está afetando outras pessoas que não estão presentes no grupo de risco. Então, o que a gente faz? Previne, tá? E aí a pessoa acaba fazendo a pneumonia, que é a grande complicação da história. Bom, o que pode também acontecer, gente? Olha lá, outra complicação que o Covid-19 pode gerar no seu organismo é o quê? Como o local que o vírus se instalou, ele gera um processo inflamatório, o que pode acontecer? Além da contaminação do vírus, você tem o quê? Ataque de bactérias. Por quê? Porque virou um local propício para bactérias. Tá quentinho, tá cheio de pus, tá cheio de células mortas ali, porque todo o processo inflamatório gera essa condição. O que vai acontecer? As bactérias olham e falam: esse lugar aqui tá favorável, vamos crescer aqui. Então, quando você tem ataque de bactérias associado à presença do vírus, você tem o quê? Aumento da chance de óbito. Tá? Então, isso, gente, é uma outra complicação. Quer dizer que você vai ter? Não, mas eu estou mostrando como que o vírus ele pode se complicando se ele entra em contato com o seu organismo. Estou mostrando todas as possibilidades, tá bom? Bom, a essa altura, né, o paciente ele fez uma pneumonia ou ele teve uma complicação bacteriana. O que acontece? Eu coloquei uma imagem real aqui, ela fica meio embaçada, mas é para a gente ver a realidade mesmo da situação. Essa pessoa, como ela não está tendo troca gasosa lá nos alvéolos pulmonares, o que acontece? Ela precisa de um respirador mecânico, porque o oxigênio não está passando normalmente. Então, os meus órgãos vitais, eles não estão recebendo O2. Então, se usa a medicação para tentar minimizar essa secreção e o respirador mecânico para quê? Para inserir esse O2 nas minhas vias aéreas e que meus órgãos vitais consigam receber O2, tá bom? Então, é por isso que a gente fala aí da grande preocupação do sistema de saúde, que está preocupado com os leitos, né? Porque não se tem muitos respiradores, não se tem muitas vagas em UTI, então existe essa preocupação de colapso, de que as UTIs fiquem lotadas, por isso que pede, né? Por isso que se pedem para que a gente tenha esses cuidados para evitar ao máximo que tenha essas complicações aqui.
Bom, aqui é um raio-x só para a gente ver mais ou menos como é que fica esse paciente. Aqui é um paciente chinês de 44 anos, ele morreu por conta da doença. É só para a gente ver a manifestação, ó. Tá vendo que aqui, para quem nunca viu um raio-x antes, o seu pulmão aqui, ó, os dois pulmões, eles têm que estar pretos, porque tem presença de ar. E na imagem o ar sai negro. E aqui, ó, a gente está vendo várias áreas brancas. Essas áreas brancas quer dizer que tem secreção, que tem o quê? Líquido ali. Então, se eu sei que aqui tem que estar pretinho, se está branco, eu já sei que o paciente está grave. Então, são áreas de consolidação, uma área que está indicando uma pneumonia grave, né? Porque os dois pulmões estão sofrendo bastante áreas líquidas, né? Bastante áreas de consolidação. Então, é só para ilustrar para vocês que para entender como é que acontece, como é que fica essa imagem. Bom, gente, e aí o que que acontece? A partir dos pulmões, né, vamos pensar que esse vírus está instalado nos pulmões, está lá prejudicando, gerando um processo inflamatório lá nos alvéolos pulmonares. O que que acontece? O que que pode acontecer? O Covid, ele pode ainda se espalhar para outros órgãos, tá? Porque tá tudo ligado, o nosso corpo é dinâmico o tempo todo, vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea vai chegar em outros órgãos. Então, o COVID, ele pode ir para o estômago, gerando sintomas como indigestão, algumas pessoas ficam indigestas. Pode ir para o intestino, algumas pessoas têm diarreia, então vai depender muito de como está se espalhando no seu organismo, por isso que algumas pessoas têm alguns sintomas, outros não. Pode ir para os vasos sanguíneos, pode atacar células do coração, em alguns casos mais graves, pode ir para os rins e pode ir para o fígado. Então, são complicações geradas se caso esse vírus continuar indo. Então, ele pode ficar só no pulmão e você receber tratamento, ou ele pode ficar só nas vias aéreas superiores, ou ele pode ainda ir para a sua corrente sanguínea e se espalhar para alguns órgãos vitais, tá bom? Bom, gente, alguns dados para a gente não ficar muito assustado, né? Porque a gente começa a estudar anatomia e fisiopatologia da doença, a gente começa, ai meu Deus, é muito grave. E realmente, a gente tem que mostrar a situação por inteiro, mas entendendo que nem sempre a gente vai sofrer tudo que a gente viu, tá? Então, alguns dados. Cerca de 80% desses infectados, é uma média até agora, né, de estudos que a gente tem, eles não vão apresentar complicações. Então, às vezes, ele tem ali uma gripezinha, gera um mal-estar, às vezes um problema respiratório, uma dificuldade de respirar, porém, ele não tem complicação, que é isso que a gente viu, pneumonia, ou então a entrada de bactérias, né, por causa do local propício que o vírus gerou aquele processo inflamatório, ou vai para outros órgãos. Então, 80% desse grupo não vai apresentar complicações, tá? Já que o seu próprio organismo ele vai conseguir combater aquele vírus. A gente tem um sistema imunológico e esse sistema imunológico reconhece aquele vírus e tenta retirar. 20% desse grupo que eu falei, eles vão ter sintomas mais graves e complicações, como eu já tinha falado anteriormente, tá? E apenas 1% desse grupo vai entrar em óbito, vai morrer. Por quê? Porque dependendo e depende muito da localização que essa pessoa vive, tá, gente? Isso também pode mudar essa questão do óbito, tá? A gente está vendo vários países diferentes que esses óbitos estão aumentando. E aí eu quero mostrar para vocês a Itália, por exemplo, que foi uma região que teve bastante morte, né? Aqui eu mostrei para vocês que no Brasil 1% vai ter óbito, né? São dados estatísticos que podem mudar a todo momento. Esses dados foram de semana passada que eu colhi, que eu fiz essa aula, então pode ser que agora esteja diferente. Porém, na Itália, ela apresentou 6% de mortalidade, ou seja, como assim? Por que muda tanto de região para região? Isso interfere muito, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, na Itália a gente tem um país com um grupo enorme de idosos, então já é um grupo de risco. Na época era um clima frio, né? Quando começou, então já estava um clima frio que ajuda a disseminação. Alto índice de fumantes na região, então isso também é grupo de risco. E o que eles fizeram? Superlotaram as unidades de saúde quando apresentaram os sintomas e aumentando, alastrando ali a contaminação. Então foi um erro que aconteceu na Itália, que a gente conseguiu visualizar de fora, né? Infelizmente, para uns aprenderem, os outros têm que sofrer.
e aí a gente conseguiu ver o que aconteceu ali e tentou não repetir aqui no Brasil. Então, quando apareceram os primeiros casos, a primeira orientação foi que as pessoas não saíssem para procurar auxílio, a não ser que tivesse muito grave, né? Então, apareceu sintomas respiratórios, ficassem em casa para que não houvesse contaminação, tá? Bom, a quarentena, gente, tem pessoas que são contra, tem pessoas que são a favor. Isso aqui é a curva da epidemia, né? É o pico do vírus, é o tempo que o vírus precisa. Ele tem em média 12 a 13 semanas de existência. Ele precisa desse tempo para ele entrar em contato com a população, porque ele não vai simplesmente desaparecer, ele tem o tempo de vida dele. E aqui é o pico de contaminação, onde todo mundo, né, o pico máximo, todo mundo não, mas a maioria das pessoas, elas sofrem uma contaminação e essa curva, ela tem que descer. Em algum momento, essa curva desce. São dados epidemiológicos que acontecem em qualquer lugar, tá? O que a quarentena tentou fazer, gente? Tentou o quê? Aumentar esse tempo de contaminação exatamente para não sobrecarregar os leitos hospitalares, para que não virasse um caos, porque a gente talvez não teria estrutura para isso, tá? Então, falou-se sobre o achatamento da curva. E aí tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam, e aí a gente agora vai ver o resultado disso, vamos ver se ajudou, se não ajudou. Eu quero também que você tenha a sua opinião frente a isso, né? Que a gente também só simplesmente não acredita em tudo que a gente ouve, em tudo que a gente vê, vamos pegar dados, vamos ler mais, porque é aqui que a gente tira as nossas conclusões, tá? Com dados epidemiológicos corretos, tá bom? Bom, gente, mesmo 80% daquele grupo não apresentando sintomas ou complicações, o que pode acontecer? Você pode ser um transmissor, né? Por que as escolas estão fechadas? As crianças, elas têm um alto índice de transmissão, elas conseguem transmitir muito facilmente, né? Elas têm um contato íntimo muito forte. Então, o que acontece? A criança pega lá da escolinha, que passa para os pais passam para o trabalho e assim a contaminação se alastra, né? Então, isso que está sendo evitado. Então, evita-se do contato com as crianças, isola-se o grupo de risco, né? Que agora, nesse momento, a gente está vivendo isso. E se você tem sintomas leves, você fica em casa esperando passar. Se você tem sintomas graves, você procura auxílio de saúde, tá? E aí você tem que ter esse cuidado, né? Esse cuidado com a transmissão, porque você pode estar transmitindo para pessoas que vão ter comprometimentos graves. Então, às vezes, você não é grupo de risco, porém, você pode estar transmitindo para alguma pessoa que é grupo de risco, e aí ela vai ter sintomas mais graves, ela pode até morrer, tá? Então, vamos ter bastante consciência quanto a isso. Então, as estratégias que agora têm que ser tomadas, né, que estão sendo tomadas, são bastante testes em massa, é super importante. Na Alemanha vem se desenvolvendo bastante isso, testando grupos para ver a chance de contaminação daquele grupo, para isolar aquele grupo. Então, o Brasil tem que investir mais em testes, né? Fazer os testes mesmo de contaminação, que é feito através de suave nasal, que é um cotonete, tira o material do nariz, da garganta, tem exames de sangue. Aqui em Florianópolis, a gente está vendo ainda um pouco de dificuldade para encontrar laboratórios, porque está em falta, porém, tem algumas pessoas já conseguindo fazer os testes, tá? Estratégias, então, continua o isolamento social de idosos e grupos de risco, né? As pessoas mais ativas que não são grupo de risco já estão no movimento, já estão no trabalho, porém de forma cuidadosa, né? Se prevenindo, evitando a disseminação e a contaminação. Medidas preventivas de higiene, isso não pode passar, isso vai continuar, acho que isso tem que ser levado para o resto da nossa vida, né? Acho que a gente aprendeu bastante com isso, está sempre se higienizando. Medidas preventivas e uso de máscara, quem puder, luva também, né? É super importante que a gente proteja as mãozinhas, porque a gente está sempre, ó. Tem um estudo que eu li que a gente coloca a mão no olho e na boca 20 vezes por hora. Então é muita coisa que a gente coloca sem perceber, tá sempre coçando o olho, tá sempre enfiando a mão na boca, né, embaixo da unha. Então assim, são focos de contaminação que a gente está inserindo e colocando para dentro, tá? E desenvolver a vacina que a gente espera que chegue logo esse dia, tá bom?
Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha contribuído para alguma coisa para vocês, que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre coronavírus. Eu tentei passar de uma forma onde todo mundo pudesse acompanhar, não só quem faz anatomia, quem já fez anatomia, mas que você também, que é de outra área, pudesse ver essa aula e pudesse talvez ficar um pouco mais tranquilo ou um pouco mais assustado, aí depende. Mas que agora você tem dados reais e que você reflita sobre isso e tenha a sua opinião. Tá bom? Um grande beijo, foi um prazer estar com vocês. Espero que eu tenha contribuído no conhecimento de vocês. Até mais!